Olá, meus seguidores queridos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu já estava com saudade. Por favor, deixe o seu like no início do vídeo para não correr o risco de se esquecer, beleza? Hoje estarei mostrando o passo a passo dessa foquinha atleta. Ela está equilibrando uma bola que também é um vasinho. Essa peça, além de linda, também é bem fácil de fazer. Se você já deixou seu like e se inscreveu no canal, então vamos pôr a mão na massa. Para fazer o corpo, vou utilizar 2 garrafas, uma de vinho e uma de amaciante. Fiz alguns furos no fundo de cada uma delas e vou prender uma a outra pelo fundo com alguns pedaços de arame. Para fazer a cabeça, vou utilizar 2 garrafas de vinho. Corto acima da metade essas 2 partes do bico e encaixo uma na outra. Faço 2 furos no bico da garrafa e atravesso um pedaço de arame. Esse arame serve para segurar a bola. Fiz uma nata de cimento grossa, cortei várias tiras de tecido e as encharquei nessa nata de cimento. Envolvo a cabeça com tiras de tecido encharcadas e encaixo na boca da garrafa. Fixo um pedaço de isopor entre essas 2 garrafas, que será o corpo, para servir como calço e dar uma leve curvatura. Envolvo o corpo com tiras de tecido. Uso bastante para dar volume. Como a foca é gordinha, não podemos economizar no tecido. Cortei uma alça de balde ao meio para fazer as nadadeiras da frente. Encaixo elas na posição e amarro bem firme com arame. Escoro a foca com um pedaço de bloco e deixo nessa posição para não forçar a nadadeira até secar. Faço o formato das nadadeiras utilizando arame cozido. Amarro bem firme nessas alças do balde e ainda deixo escorado para não forçar. Essa alça do balde é quem vai segurar o peso da foca. Depois de fixar as nadadeiras na posição e amarrar bem, eu as envolvo com tiras de tecido encharcadas na nata de cimento e cubro com uma camada de massa. As nadadeiras traseiras são um pouco menores. Espalho uma camada de massa e deixo secar. Viro ela de cabeça para baixo e modelo também a parte da barriga. Vou alisando com pincel e água para ficar bem lisinho. Para esta massa de modelar, eu utilizei 2 medidas de cimento e 1 medida de argamassa. Não utilizei areia. Coloquei água aos poucos e deixei a massa um pouco firme. Aí vou modelando essa parte da cabeça, o focinho, a boca, os olhos. Para fazer os bigodes, eu utilizei fios de vassoura, dessa vassoura piaçaba mesmo. Utilizo um palitinho para fazer os furos das narinas e para fazer a cavidade dos olhos, eu utilizo a ponta dos dedos. Vou pressionando até ficar no formato que eu quero. Faço bolinhas de massa para ser os olhos. Para as pálpebras dos olhos, faço cobrinhas de massa, achato, fixo na posição e vou alisando com a ponta dos dedos para dar uma suavizada. Faço as orelhas e fixo na posição. As orelhas delas são bem pequenas. A cabeça de uma foca lembra muito a de um cachorro, exceto pelas orelhas. E elas têm um toquinho de rabo bem pequeno. Para fazer o vaso em formato de bola, vou utilizar um pote redondo desses de 400 ml. Fiz 2 furos no fundo e atravessei um pedaço de arame. Cortei um pedaço de isopor arredondado
Coloquei uma camada de massa e fixei o isopor em cima e prendo o isopor com o arame. Atravesso outro pedaço de arame neste mesmo furo. Esse pedaço de arame é para amarrar nesse arame que está na boca da foca. Cortei várias tiras de tecido e as encharquei na nata de cimento. Vou envolver o pote e o isopor com ela. Enrolo bastante tecido no meio para ficar bem redondo e cubro com uma camada de massa. Vou alisando com pincel e água, deixando bem lisinho. Depois de seco, coloco a bola em cima do focinho da foca e amarro o arame da bola no arame do focinho. Corto as pontas do arame com alicate e aperto para ajustar bem. Cubro o arame com uma camada de massa e vou alisando com pincel e água, deixando tudo bem lisinho. Passo impermeabilizante e deixo secar para a pintura. Como eu tinha uma cor bege aqui sobrando, utilizei ela como base. Pinto a bola toda com azul bem claro. Deixo secar um pouco e venho com um tom de azul bem escuro, dando pinceladas de leve, tipo riscando, para dar um contraste. Pintei a foca de cinza escuro. Pintei os olhos de preto e os bigodinhos branco. E ficou um charme. Eu amei. Eu gostaria de ter postado esse vídeo antes, porém fiquei uns dias passando mal. Mas hoje, para a honra e glória de Jesus, deu tudo certo. Obrigada a todos pelo carinho e até o próximo vídeo.